No início da década de 70, em meio a uma efervescente transformação no cinema norte-americano, surge uma obra marcante que alia brutalidade simbólica e redenção silenciosa. Mais Forte que a Vingança, título brasileiro do filme originalmente chamado Jeremiah Johnson, lançado em 1972. Dirigido com sensibilidade e vigor por Sydney Pollack, este drama ambientado nas vastas e inóspitas montanhas rochosas dos Estados Unidos transcende o rótulo de faroeste tradicional, conduzindo o espectador por uma jornada interior de solidão, sobrevivência e transformação espiritual. O longa é inspirado na vida real de John Jeremiah Johnson, uma figura lendária do Velho Oeste, cuja história foi adaptada a partir de 2 livros distintos. Crow Killer, The Saga of Liver Eating Johnson, de Raymond W. Thorpe e Robert Bunker, e o romance Mountain Man, de Vardis Fisher. O papel central, vivido magistralmente por Robert Redford, apresenta um homem que, cansado da vida civilizada, decide abandonar a sociedade e buscar refúgio nas montanhas selvagens, enfrentando o rigor da natureza e os conflitos com tribos indígenas em um processo de profundo autoconhecimento. O elenco, embora enxuto, é composto por atuações memoráveis. Robert Redford como Jeremiah Johnson, o protagonista silencioso e determinado. Will Geer no papel de Bear Claw Chris Lapp, um velho caçador que se torna mentor e amigo de Johnson. Aileen Ann McClary como Swan, a esposa indígena de Jeremiah. Stefan Guierash interpretando Delgue, um personagem excêntrico e espirituoso que cruza o caminho de Johnson. Josh Alby no papel do garoto Caleb, que passa a ser criado por Johnson. Paul Benedict e Matt Clark em participações pontuais, completando o retrato desse mundo fronteiriço e implacável. Gravado em locações reais, nas montanhas de Utah, o filme se destaca pela fotografia grandiosa e naturalista de Duke Callahan, que capta com beleza quase poética a rudeza e o isolamento do ambiente montanhoso. A trilha sonora, composta por Tim McIntyre e John Rubinstein, acompanha com sobriedade e emoção cada passo da trajetória de Johnson, alternando momentos de contemplação com notas dramáticas sutis. Mais Forte que a Vingança não é apenas uma história de sobrevivência. É, sobretudo, um retrato de resistência moral, da busca por paz em um mundo marcado pela violência e do reencontro com a essência da existência longe das convenções sociais. Uma verdadeira fábula sobre o homem em confronto com seus limites, externos e internos. A produção de Mais Forte que a Vingança nasceu da colaboração entre 2 nomes de peso no cinema norte-americano. O ator Robert Redford e o diretor Sydney Pollack, que já haviam trabalhado juntos anteriormente e desenvolveram uma relação artística marcada pela confiança e pelo respeito mútuo. Redford, profundamente envolvido com a concepção do projeto, foi um dos principais incentivadores da adaptação da história de Jeremiah Johnson para as telas, desejando trazer ao público uma narrativa que unisse introspecção e majestade visual. As filmagens ocorreram em cenários naturais do estado de Utah, aproveitando o esplendor agreste das montanhas rochosas e de regiões como Zion National Park e a Floresta Nacional de Ashley. O objetivo era conferir autenticidade à ambientação, evitando o uso de cenários artificiais. Essa decisão conferiu à obra uma estética vívida e quase documental, colocando o espectador diretamente no coração da natureza selvagem. Durante as gravações, a equipe enfrentou condições climáticas extremas, desde nevascas intensas até verões escaldantes nas altitudes elevadas. Ainda assim, esses desafios acabaram reforçando o tom realista do filme. Robert Redford, comprometido com a verossimilhança, realizou muitas de suas cenas sem o uso de dublês, aprendendo inclusive técnicas de sobrevivência utilizadas por caçadores de pele do século XIX. O próprio ator relatou, anos mais tarde, que essa experiência foi uma das mais exigentes, porém gratificantes de sua carreira. A fotografia conduzida por Duke Callahan foi realizada quase inteiramente com luz natural, uma escolha ousada para a época que ampliou o sentido de imersão.
O resultado é uma obra que, visualmente, alterna entre o sublime e o austero, refletindo o espírito de um homem que busca se harmonizar com o mundo ao seu redor, mesmo quando este mundo lhe responde com hostilidade. Outro ponto curioso da produção foi a ausência de longos diálogos. Com o roteiro cuidadosamente estruturado por Edward Anhalt e John Milius, o filme opta por uma narrativa mais visual, onde os olhares, os gestos e os sons da natureza comunicam tanto quanto as palavras. Essa escolha imprime um ritmo contemplativo à história, permitindo que o espectador compartilhe da solidão e da transformação vividas por Jeremiah Johnson. Vale destacar ainda que o personagem Bear Claw, interpretado com graça e sabedoria por Will Geer, foi inspirado em figuras reais de exploradores e caçadores da época, representando um elo entre o homem e os mistérios da natureza. Já a relação entre Johnson e sua esposa indígena Swan, vivida por Aline Ann McClary, oferece ao enredo uma nota de ternura silenciosa, demonstrando como o afeto pode florescer mesmo em meio à adversidade. Ao final da produção, Pollack e Redford sabiam que haviam criado algo singular. Um filme que rompe com os padrões convencionais do faroeste e se aproxima de uma meditação poética sobre a existência humana em confronto com o destino. A narrativa de Mais Forte, que a vingança se inicia com a chegada de Jeremiah Johnson a uma pequena localidade nas margens do território inexplorado do oeste americano. Cansado do convívio com a civilização e das marcas deixadas por uma guerra que nunca é nomeada, Jeremiah decide romper com o passado e embarcar em uma jornada solitária rumo às montanhas geladas, com o propósito de viver como um eremita, em comunhão com a terra, longe das palavras e das disputas humanas. Logo no início de sua jornada, Johnson se depara com as dificuldades de um mundo selvagem e implacável. A neve, os rios traiçoeiros, os predadores e a ausência de conhecimento sobre a vida nas montanhas quase o conduzem à morte. É então que surge em seu caminho o excêntrico e sábio Bear Claw Chris Lapp, um velho caçador experiente, de espírito livre e falas filosóficas, que o acolhe e o ensina os segredos da caça, da pesca e do rastreamento, habilidades fundamentais para quem deseja sobreviver em meio à vastidão gel. Esse vínculo entre Johnson e Bear Claw vai além do aprendizado prático. Trata-se de uma espécie de rito de passagem. Através desse encontro, Jeremiah começa a transformar-se, deixando para trás o homem comum que fora e tornando-se parte do próprio território que escolheu habitar. Com o passar dos anos, Jeremiah vai se tornando uma figura lendária nas montanhas. Em uma de suas andanças, ele encontra uma cabana abandonada, onde jaz uma família dizimada pelas adversidades. Apenas um garoto sobreviveu, Caleb, que traumatizado já não fala. Johnson o acolhe como filho e juntos seguem adiante, tentando recomeçar. Mais adiante, ao se envolver com um chefe indígena da tribo Flathead, Johnson aceita casar-se com Swan, a filha adotiva do chefe, como parte de um acordo de paz. Embora a relação surja por obrigação, aos poucos ela se transforma em uma convivência terna e serena, marcada pela construção silenciosa de um lar entre os pinheiros e a neve. Johnson, Caleb e Swan formam ali uma família improvisada, porém sincera, que parece indicar um novo rumo de paz para aquele homem que buscava apenas estar só. Contudo, a harmonia construída com esforço e discrição é bruscamente interrompida. Durante uma missão de ajuda a um grupo de soldados perdidos, Jeremiah é forçado a cruzar um território sagrado dos índios Crow, um ato que, embora involuntário, é visto como profanação. Ao retornar para casa, ele encontra a cabana em cinzas, Caleb morto e Swan desaparecida. O que se segue é um mergulho silencioso na dor e na fúria, não no sentido de vingança explícita, mas de uma espécie de cruzada solitária marcada por confrontos inevitáveis com guerreiros Crow, determinados a puni-lo. Por mais que a narrativa sugira momentos de represália, o título Mais Forte que a Vingança revela seu verdadeiro significado. Johnson não se entrega à selvageria pura. Ele resiste, luta por sobrevivência, mas não sucumbe à fúria cega.
Ele enfrenta seus adversários com a dignidade de um homem moldado pela solidão e pela dor, não pelo ódio. No desfecho, marcado por um reencontro silencioso com Bear Claw, a figura de Jeremiah Johnson permanece envolta em mistério. Não há palavras conclusivas, apenas olhares e gestos que dizem mais que qualquer explicação. O filme encerra-se como começou, com a vastidão das montanhas como pano de fundo, e o homem solitário fundindo-se com a natureza, agora não mais um forasteiro, mas parte intrínseca daquele mundo que antes lhe parecia tão distante. Mais forte que a vingança, lançado no ano de 1972, estreou em um momento em que o faroeste tradicional já começava a ceder espaço para narrativas mais intimistas, reflexivas e moralmente ambíguas. A recepção inicial foi marcada por certo estranhamento por parte do público acostumado com os padrões heróicos do gênero, mas logo conquistou o respeito da crítica especializada e do público mais atento, que reconheceu no filme uma proposta ousada, madura e profundamente poética. O desempenho de Robert Redford foi amplamente elogiado. Sua interpretação contida, porém expressiva, ofereceu um retrato sincero de um homem em conflito consigo mesmo e com o mundo ao redor. Em vez de recorrer a arroubos dramáticos, Redford optou por uma atuação baseada em olhares, silêncios e gestos econômicos, dando vida a um personagem cuja grandeza reside justamente na sobriedade. Muitos críticos destacaram essa atuação como uma das mais autênticas de sua carreira. A direção de Sydney Pollack, já consagrado por sua sensibilidade cinematográfica, foi igualmente celebrada. Pollack conseguiu extrair lirismo da rudeza e transformar o silêncio em elo narrativo. Sua escolha por uma abordagem contemplativa, aliada a paisagens majestosas e a um roteiro minimalista, revelou-se ousada e inspiradora. O filme, assim, rompeu com a tradição do faroeste barulhento e grandiloquente, oferecendo ao público uma experiência quase espiritual. Embora não tenha recebido indicações ao Oscar, o filme conquistou uma sólida reputação ao longo do tempo, sendo amplamente reconhecido por críticos, cineastas e estudiosos como um exemplo refinado de cinema de autor dentro do gênero western. Nos anos seguintes ao seu lançamento, Mais Forte que a Vingança passou a ser exibido com frequência em mostras de cinema e festivais temáticos, e figura até hoje em diversas listas de filmes indispensáveis do cinema norte-americano. A trilha sonora, discreta e melancólica, também recebeu elogios. Composta por Tim McIntyre e John Rubinstein, a música reforça o caráter introspectivo da obra, alternando temas suaves com harmonias que evocam a solidão das montanhas e a força do espírito humano. A trilha é pontuada por uma narração leve e quase folclórica, que contribui para o tom lendário da narrativa, como se estivéssemos ouvindo a história de um herói contado à beira da fogueira por antigos habitantes da fronteira. Com o passar dos anos, o filme foi ganhando status de obra cult, especialmente entre admiradores do cinema de contemplação e de histórias ambientadas na natureza selvagem. Foi também precursor de outras produções que exploraram a relação entre o homem e o ambiente hostil, como O Regresso, protagonizado por Leonardo DiCaprio décadas depois. Hoje, Mais Forte que a Vingança permanece como um testemunho da capacidade do cinema em traduzir a introspecção em imagem, som e emoção. É um filme que fala da busca por sentido, da dor da perda e da descoberta da força interior que resiste mesmo diante da fúria do mundo. Não há respostas fáceis em sua trama, nem finais plenamente explicados. O que há é uma sensação de respeito. Respeito pelo silêncio, pela natureza e pelo ser humano em sua travessia solitária. E esse foi mais um vídeo do melhor dos westerns clássicos de todos os tempos. Agradeço a cada um de vocês por acompanhar essas histórias incríveis e por apoiar a criação de nossos conteúdos. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais.